Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, toda hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, Senhor Jesus. E nós queremos dizer a todos que nós estamos reunidos no amor e na misericórdia desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E o nosso Senhor hoje tem muito a partilhar. Hoje o nosso Senhor teve muito a partilhar, teve muito a que dar, né, de si mesmo para nós, este Deus que age poderosamente através de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, é um prazer enorme acolher a todos vocês que ouvem, acompanham, né, o nosso trabalho de amor, de dedicação a Jesus, né, a Deus, a divina vontade. Nós que queremos dar e doar tudo que somos para sermos Jesus na terra. Tudo que vocês recebem é o próprio Deus através de mim. É o Deus que mora dentro de mim, é o Deus que se faz através de mim, porque eu já me doei inteiramente a Ele. Eu já estou na casa do Pai, eu já me sinto assim todos os dias, e não tenho vergonha de dizer, podem pensar o que vocês quiserem, né? Perfeição é com Deus, é em Deus somente que nós podemos alcançar. Quando Ele está em nós, quando nós estamos nele, talvez a gente não consiga. Quando nós pensamos que estamos nele, que não estamos muitas vezes, talvez a gente nunca alcance de verdade esse olhar dos irmãos. Nem o próprio Jesus conseguiu, nem o próprio Jesus, sendo Deus na terra, conseguiu, ser reconhecido pelos judeus que deveriam estar preparando o Messias. Foram poucos aqueles que reconheceram Jesus como Messias de verdade, tanto que condenaram Jesus à morte, tentando tirar isso dele, tentando descobrir se no momento em que ele foi humilhado, caçoado, cuspido na cara, humilhado, e sofrendo tanta violência, se naquele instante Deus iria defendê-lo. Fizeram isso de propósito, e se arriscaram o próprio pescoço, pensando que alguma coisa iria acontecer, ao colocarem Jesus, entre quatro paredes e humilhassem ele e fizessem ele, ser vítima, de uma violência muito grande, para que o Pai do céu, se fosse realmente, filho de Deus, o Pai não deixaria que Jesus passasse por isso.
Era essa a intenção deles, né, logo no início. E o próprio Jesus, ele narra, né, no seu livro que ele fez, me deu a graça de dar esse livro para mim, da vida íntima de Jesus, né, que eu estou ainda traduzindo direitinho, arrumando a tradução. E nesse livro Jesus deixa muito bem claro, né, que nem os demônios souberam que ele era realmente Deus, né? Nem os demônios sabiam, né? Que eles estavam ainda instigando isso, eles ainda não tinham certeza de que realmente Jesus era o Filho de Deus. E que até o último minuto os demônios também questionaram ainda a si mesmos, entre eles, se aquele homem realmente era Deus, né? Eles mesmos não acreditaram, né? Então, assim, interessante isso, essa partilha de Jesus para nós, porque a gente imaginava que os demônios sabiam e Jesus mandava eles se calarem, né, para não revelar. E então, assim, né, no Evangelho está escrito, mas o próprio Jesus disse que até os demônios tinham dúvida. E os demônios, né, incitavam aqueles homens que batiam Jesus, que maltratavam Jesus e que davam maior crueldade, né, colocando maior, assim, sugestão de maldade mesmo, violência, para poder realmente ver se realmente iria o Pai, né, lá do céu, reagir. Né, naquele momento em que ele via o seu Jesus, o seu Filho amado, sendo tão massacrado, tão assim, né, sendo tão dolorosamente pisado pelos homens. E a narração, né, a própria narração de Jesus, dele mesmo, da sua paixão, é uma coisa que só os fortes aguentam, né? Somente nós, os fortes, entre aspas. Eu não sei se eu sou forte, mas eu estou aguentando. Mas teve momentos em que eu arredei o pé. Teve momentos em que eu pedi arrego, né? Porque é muito sofrimento, é muita dor mesmo. Então, à medida que nós vamos partilhando isso, partilhando a vida de Jesus, compartilhando essa vida de Jesus, né, desse sofrimento de Jesus, quanto mais a gente honra Jesus e a sua infinita misericórdia, quanto mais o Senhor olha em nossa direção e vê que nós o amamos e que nós fazemos isso por amor a Ele e que nós já temos tudo e nós sabemos agradecer, nós sabemos reconhecer o amor dele por nós, né, tudo que Ele fez, tudo que Ele deu, tudo que Ele produziu em nossa direção, para nossas vidas. Quando nós somos filhos amados, que Ele pode contar conosco, né, de que nós não temos mais. Claro que a gente sempre vai decepcionar Jesus, né? Sempre nós vamos decepcionar Deus enquanto formos humanos, né? Mas à medida que nós nos deixamos depender dele, à medida que ele vê que nós entendemos que nós não somos ninguém, que nós não temos força nenhuma, que nós não somos nada e sempre estamos dependendo dele para nossas vidas serem melhor, né? À medida que ele vai percebendo que nós estamos entendendo, ele vai abrindo os nossos ouvidos, né? Abrindo os nossos olhos, a nossa mente, para a gente compreender as suas lições, né? Deus, ele nunca dá nada de graça, eu já sempre falo isso para vocês. É importante a gente entender isso e hoje Jesus falou isso muito para mim, né? De que ele quer dar muito, porém a gente não sabe pedir do jeito certo. A gente não sabe equilibrar os nossos pedidos, né? E nós não sabemos esperar, nós não temos a mínima paciência, nós agimos com Deus como se Ele fosse um banco, né? Eu já falei isso aqui, eu já falei nas minhas colocações, nos diários anteriores, em algumas, né, palestras que eu dei, e Deus não é um banco, né? Deus não é isso, Ele odeia ser visto dessa forma, né? Jesus, ele fica muito assim, triste, chateado, quando ele vê que os filhos, né, do pai agem assim, porque ele mesmo não fez isso com o pai, né? Quando ele estava aqui na terra, né, nesse livro mesmo da vida íntima de Jesus, né, onde ele narra a sua vida, nesse momento de dor, os seus momentos, os últimos dias, né, o último dia da sua vida, ele deixa bem claro mesmo, que em cada momento em que ele passa qualquer sofrimento, ele apresenta o sofrimento ao Pai e pede ao Pai encarecidamente que o Pai, né, tenha misericórdia dos irmãos dele, né, dos seus seguidores, dos pecadores pelos quais ele estava ali doando a sua vida, né? E lembrando ao Pai, por favor, Pai, eu te peço, Pai, né, não permita que os meus irmãos passem pelo mesmo que eu passei aqui,
E se eles passarem, que eles tenham uma força que vem dos céus, que o Senhor possa dar a eles a força que eles precisam para suportar esses sofrimentos, como eu estou suportando. Senhor, né, o Senhor já não me deu o consolo, o Senhor retirou de mim todo o consolo, né? Porém, o Senhor me dá as forças também para eu conseguir, porque se o Senhor não tivesse me dado, eu não teria aguentado até o fim. Então, Jesus, ele deixa bem claro, o tempo todo ele conversa com o Pai, né? Em silêncio, no pensamento ali, conectado. Então, à medida que nós vamos conhecendo Jesus, como ele lida com o seu Pai, é o jeito que Deus quer que nós lidemos com ele, que nós falemos com ele. Se Jesus, sendo Deus, Filho amado de Deus encarnado, ele tratou Deus com tanta reverência e cuidado, quem somos nós? Quem somos nós? Meros mortais, para tratarmos Deus, de repente, diferente do que Jesus tratou. Temos que tratar realmente Ele com muita reverência e humilhação. Nós temos que nos colocarmos nos nossos lugares. Mas, infelizmente, a gente acha que a gente está, oferecendo alguma esmola para Deus quando nós rezamos rosário, quando nós rezamos o texto, quando nós vamos na igreja, e que nós merecemos alguma coisa. E aí que nós falhamos muito nisso, porque não depende de nós e nada que nós fazemos para Deus olhar em nossa direção. Ele já nos dá desde quando nós nascemos, Ele já nos dá a vida e tudo o que é necessário para a gente continuar vivo, né? Tudo está à nossa disposição. Deus, o que mais Ele faz é se preocupar com os detalhes da nossa vida, da nossa existência. Mas aí a gente começa a reclamar. A gente começa a reclamar quando começa a faltar coisas para a gente, ou as coisas não estão em adequação com o que a gente acredita que seja o melhor. E nós ficamos reclamando, ou querendo reparar, ou reparações, e nós tentamos entender o porquê que nós estamos passando por uma situação, sem antes fazer uma análise de como foi a nossa ação. Como foi as nossas atitudes diante das coisas, das pessoas que nós estamos, de repente, reclamando a Deus para que Ele possa ter misericórdia. Como foi a nossa vida de oração? Como foi a nossa vida com Deus? A nossa intimidade, teve alguma intimidade com Deus? Teve algum conhecimento? Qual foi o conhecer que você recebeu de Deus? Qual foi a experiência de vida com Deus que você recebeu? Qual foi o contato que você teve com a sua espiritualidade? Será que foi um contato aonde você só foi até Deus quando você realmente precisou de alguma coisa? E aí você diretamente foi pedindo algo para Ele? Você nunca foi diretamente primeiro agradecer por tudo que Ele já fez? Então, Ele não, a gente pensa que Ele não está esperando isso. A gente pensa que Ele não tem vontade, que Ele não é uma pessoa, de que Ele é um banco, que Ele nos deu a vida e tem obrigação, de facilitar a nossa vida o máximo possível, Venha a nós o vosso reino, mas, a nossa parte, será que está dando a nossa parte? Será que a gente está fazendo, primeiro mandamento, pelo menos, colocando Ele no centro da nossa vida? Como que está sendo a nossa vida de fé? Como está sendo a nossa vida, perante a Deus? Estamos em dia com os nossos sacramentos? Estamos em dia com a comunhão eucarística, Nós estamos em dia com a adoração eucarística, em dia com as nossas orações, mesmo se estivermos em dia com qualquer coisa, mesmo se a gente rezou milhares de novenas, mesmo se a gente fez muitas coisas, a gente não pode obrigar a Deus a fazer mais nada por nós, porque Ele já fez tudo por nós, E Ele continua a fazer mesmo que sem a gente merecer. Se for a gente esperar merecer alguma coisa de Deus, Ele nunca vai fazer mesmo, porque merecimento a gente sabe que a gente não tem nenhum, Já nascemos no pecado, O primeiro homem já nos contaminou, A primeira mulher já fizeram um estrago terrível, na terra. Então nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos amá-lo. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa entender o amor de Deus por nós e como Ele também espera o nosso amor para com Ele.
Então, as pessoas que vivem muitas alegrias em Deus, com Deus, é porque alguma coisa está oferecendo. Não é de graça, né? E aí a gente tem que entender, mas por que ela está dizendo dessa forma? Sendo que a gente aprendeu que Deus, ele não espera nada de nós, que ele, né, é gratuidade, ele se deu inteiro na cruz, ele já morreu por nós. Pronto, tá dito. Ele já fez, né? Não precisa fazer mais. Né? O seu sacrifício precisa ser lembrado por nós, precisa ser honrado, né? Hoje é isso que nós temos que fazer, nós temos que agradecer todos os dias por estarmos vivos, por termos a capacidade de hoje, nosso mundo existir ainda. Ele já fez, ele não tem mais que fazer nada, né? Nós estamos aqui por pura gratidão que a gente está aqui, por pura graça de Deus. Se ele não quisesse, a gente não estaria vivo, né? A nossa respiração... Respira fundo. Só isso, só esse ar que você respira já é por graça, por gratuidade pura. Não tem o que a gente dizer de Deus, né? Contra nós ele não tem nada que nós possamos dizer contra ele. Ai, Aline, mas eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por tanta coisa, eu já fiz tanto, já rezei tanto, já ofertei tanto, já fiz tudo e acho que já não tem mais o que fazer para Deus resolver esse problema para mim. Mas aí eu digo para vocês, né? A gente tem uma balança também. Uma balança. Quanto que a gente tá pedindo e não tá agradecendo. Né? Como que tá a conta aí? Como que tá? A sua calculadora, ela tá com pilha? Né? A gente tá sabendo calcular, né? Colocar. Então, gente, é muito difícil, né? Realmente. Eu sei como é difícil a gente poder fazer isso. A gente não tem nem condições, às vezes, de fazer isso, porque tanto que a gente dá atenção para os problemas. A gente fica tanto olhando para o problema, a gente fica tanto preocupado com os problemas, com as coisas que estão acontecendo, que a gente nem sequer se dá conta, né, do tanto que a gente está deixando de fazer, das coisas que a gente está deixando para trás. E aí o problema é tão grande aos nossos olhos, né, se parece um monstro tão grande que a gente não consegue ver mais nada, estamos cegos. Totalmente cegos para ver qualquer outra coisa né, que vem em nossa direção. Então, assim, as coisas que Deus está proporcionando, por exemplo, o que mais acontece, que eu noto, é que quando está acontecendo um problema na vida de alguém, eu fico mostrando para a pessoa, às vezes parentes mesmo, né, eu fico mostrando para a pessoa, você está reparando que essa pessoa da sua família está lá no hospital e você está cuidando dele. Mas você reparou a parte financeira? Você reparou as contas né, financeira, a parte financeira sua? Você reparou outras pessoas que você antes rezava por elas? Como que tá? Você tá entendendo o que tá acontecendo? Aquela pessoa que você antes, né, tava reclamando dela, ela não tá te ajudando agora? A pessoa não repara que quando um problema está acontecendo na família, os outros problemas diminuíram muito assim, em uma proporção absurda. Nunca Deus manda os problemas todos assim num grau muito grande de uma vez. E às vezes, quando Ele permite que aconteça, é para chamar a nossa atenção para alguma coisa que a gente está falhando muito. É quando nós estamos falhando em algo, quando a gente está com essa balança totalmente desequilibrada. E aí, nesse momento, é que Deus permite que apareça uma avalanche em nossa direção, para poder a gente ser obrigado a colocar em ordem a balança, né, que a gente deixou de organizar. O que eu estou querendo dizer? Né, nas vezes que Deus permitiu a avalanche, a tempestade, assim, que veio tudo de uma vez contra mim, eu só consegui resolver o problema quando eu fui no sacrário ou quando eu ajoelhei e eu pedi perdão e me humilhei poderosamente na presença de Deus, perguntando para Ele por que Ele estava permitindo tão grandes dificuldades de uma vez na minha vida, porque Ele não costumava fazer isso. E eu perguntava, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Na hora eu perguntava para Deus, o que eu estou fazendo de errado? E aí quando eu estava muito nervosa, muito ansiosa, muito chateada, não falava
uma só palavra. E aí eu tinha que ficar ali insistindo e falar, eu vou me acalmar. Eu vou me acalmar, vou colocar uma música para me ouvir. Aí levava o foninho de ouvido, colocava a música, pegava o Diário de Santa Faustina e lia ali uma folha atrás da outra. Pegava a Bíblia e ia lendo um livro inteirinho, né? Ou lá no Santíssimo, ou em casa, e ficava ali um tempão dando tempo para Deus. Eu falei assim, eu vou ficar aqui até a hora que o Senhor decidir que eu estou pronta para receber a resposta. Ou então ficava 2 dias, né? Me dedicando a rezar, né? Ficava 2 dias, às vezes pegava o final de semana e falei assim, hoje eu parei pra gente conversar, porque eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo na minha família, na minha casa, então vamos entender aí. Eu tirava o foco dos problemas que estavam muito grandes e eu fugia para poder ir encontrar Deus, para ver aonde que estava o problema. Porque na hora que eu descobrisse, eu já estava acostumada, na hora que eu descobrisse o problema em mim, eu sei que ele tiraria tudo com a mão, né? De uma vez. Batata, né? Uma vez foi que é uma situação em que eu precisei, né, ter coragem, né, de humilhar o meu esposo. Precisei ter coragem, assumir isso, assim, foi muito difícil. Por quê? Porque a gente acredita que a gente não pode fazer certas coisas porque está na palavra de Deus. E aí Deus, ele mostra para você, mas está na hora de fazer, porque ele não está sabendo fazer, o seu esposo não está sabendo, e você está sabendo, e você sabe a verdade, o problema está sendo por causa do seu esposo, e você precisa tomar, né, vergonha na cara e falar para ele que o problema é ele, e tem que falar. Vai ser difícil para você humilhar o seu esposo de uma certa forma, né? De uma forma assim, como que eu cheguei no meu esposo? Eu falei assim, a culpa é sua. Mas como assim? Não sei o quê. A culpa é sua, é Deus que falou pra mim. Como assim? Eu falei, sabe por que tá acontecendo tudo esse rolo na nossa família? Sabe por que tá tudo isso aí? A culpa é sua, Deus falou pra mim, a culpa é sua. Aí ele ficava com o olhão assim, regalado. Eu falei, senta aí, vamos conversar? Você que tá pronto pra ouvir? Aí, carcava. Aí eu falei, tá, então tá bom, Deus. Eu fiz a minha parte, falei tudo. E aí Deus pegava a minha boca e falava pela minha boca ali. E aí falava tudo que meu marido precisava ouvir, né? E eu falava, meu Deus, quem é esse que tá falando pela minha boca? Porque não sou eu. Era o Espírito Santo que aproveitou e falava. Aí eu falava, e daí, né, a partir do momento que eu falava, Deus já resolveu os problemas para mim. Porque eu precisava falar. E era importante para Deus, né? Que essa informação chegasse até o ouvido do meu esposo. E qual era a atitude que Deus esperava de mim, né? Que eu, né, vivesse aquela palavra. Aquele que ama mais o seu esposo, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, que daí você prova para Deus que você está amando mais ele, né? E respeita mais a vontade dele, do que o amor e o respeito e o medo que você tem do seu esposo, né? Porque às vezes você tem medo de chegar ao ponto de fazer uma coisa e piorar mais a situação ainda. Mas você tem que obedecer a Deus acima de tudo. E aí, quando eu percebia que era isso que eu tinha que fazer, custava para mim entender, mas ele fazia eu entender. E enquanto eu não queria fazer o que Deus queria que eu fizesse, e daí eu ficasse preocupada com os problemas e tentando apagar, né, o fogo, né, as fogueiras que estavam acendendo, quanto mais você fica preocupado com os problemas, focado nos problemas, e a maioria das pessoas fazem isso, elas ficam cada vez mais afundadas em problema e cansam de tanto que ficam apagando e tentando apagar a fogueira. E os problemas vão piorando, os problemas vão piorando, os problemas vão piorando, e ela nunca entende o que Deus quer, e ela vai rezando e acha que é só isso que tem que fazer, mas não faz o que Deus quer que faça. Não pergunta para Deus o que precisa fazer. E aí, minha filha, não tem o que fazer, é pedir ajuda em todas as formas possíveis. Você tentou, rezou uma novena, não deu certo. Você rezou o rosário 10 dias, não deu certo. Você, né, fez adoração durante tantos dias, não deu certo. Você está fazendo tudo que você ouviu falar que tem que fazer, não deu certo. Aí é hora de você ir até Deus diretamente, né? Ou então ir procurar alguém que você saiba que pode falar em nome de Deus para você.
Mas Deus nunca vai deixar você sem resposta. É a gente que é tão cabeça dura, cabeça oca, orgulhosos, né? Que a gente não quer dar atenção para Deus. Que a gente não quer parar tudo para poder dar atenção para Ele. Todo mundo, e Ele fica dando pistas. Falar que Ele não dá é mentira, tá? Ele fica dando pistas, fica mandando pistas, né? Tanto que uma vez que eu estava numa situação dessa, que eu tinha feito uma oração totalmente errada, e aí o Espírito Santo estava entristecido, né? Que daí tá na palavra dele, não entristeceis o Espírito Santo. E eu entristeci o Espírito Santo. Aí a minha situação financeira ficou um caos, mas um caos, e tava piorando, e eu não sabia mais o que fazer, né? Mas só que daí eu pedi para Deus essas respostas, né? Mas só que é interessante é que você nunca consegue as respostas do mesmo jeito das outras vezes. Por quê? Porque Deus, ele quer que você aprenda a lidar com ele e a entendê-lo, né? Que você saiba que ele é vivo, né? Então, se através de uma forma você já aprendeu, né? Já entendeu que você pode conversar com ele, ele acha que você vai sempre usar aquela forma que você aprendeu. Entendeu? Por exemplo, se foi na adoração no Santíssimo Sacramento, que você ficou lá lendo o Diário de Santa Faustina, igual eu falei, que você leu a Bíblia inteira e tal. Se você já fez isso uma vez e ele, através dessa forma, ele te deu a resposta, ele espera que da próxima vez, né, você vai fazer já isso de novo. E Deus não age dessa forma. Ele dá um jeito de mudar a forma com a qual ele escolheu falar com você dessa vez. Então, aí ele quer que você tente um novo meio, né? E ele vai dando as luzes. Então, eu já tô tão acostumada a saber as luzes de Deus, a entender as luzes de Deus, que daí eu já tô meio, né, fácil para entender isso. E comigo ele fez, tipo assim, umas aulas intensivas para poder me ajudar a ajudar as outras pessoas, né? Então, comigo, assim, foi mais rápido quando aconteceu. Mas, na maioria das pessoas que são mais lentas nessa caminhada, né, espiritual, ele tem mais paciência e demora um pouquinho mais para poder acontecer esses processos todos aí de provações e tal. Mas como ele sabe que eu sou uma pessoa que estou a todo vapor, né, em busca dele e não paro, então comigo é mais rápido, né, as coisas vão acontecendo mais rápido e as transformações da minha família também acabaram acontecendo mais rápido, né, as conversões, né, as situações resolvidas, né, que eu precisava estar mais rápido, mas a minha vida também vai sair mais rápida, né? Quando a pessoa ela vive nessa velocidade com Deus, Deus colhe essa pessoa mais rápido. Então, eu já até avisei meus irmãos, meus parentes, que eu não vou viver muito tempo, né? Jesus já falou para mim que quando a gente vive nessa dinâmica muito rápida com Deus, se ele não chegar a um ponto que ele já tirou de você tudo o que você podia dar, é a hora dele colher você, né? Você vai ter cumprido a sua missão e aí ele vai te colher, vai te levar embora. A Santa Faustina viveu só 33 anos de idade, né? Então, tudo enquanto ela pôde dar, ele tirou dela, foi tirando dela tudo que ela pôde dar. Chegou o momento que acabou, levou ela embora. Então, né, a Santa Terezinha foi com 20 e poucos anos, né? Então, ela também, desde quando ela começou a caminhar com Deus, foi a todo vapor, deu tudo que tinha que dar, né, na limitação dela e levou. Mas a Luísa Picarreta, ela já viveu bastante tempo, né? Porque com ela era uma missão muito maior, né? Tinha uma proporção muito maior. Então, depende da caminhada da pessoa e qual é a eleição que Deus tem para cada um. E não queira, né, definir a sua vida, o tempo de vida aqui na Terra, porque Deus sabe muito bem como você pensa. Então, a partir do momento que você, a Aline falou isso, agora eu vou andar menos, eu vou andar mais devagar com Deus, né, para ela poder ele não me levar, porque eu quero viver muito tempo aqui na Terra. Se você pensar assim, você tá frito, porque Deus não quer que você se apegue nessa terra. A partir do momento que você quer caminhar com ele, você não pode se apegar a ninguém, nem a nada, né? É aquilo que eu acabei de ler. Aquele que, né, que ama mais, né, qualquer pessoa, né, o pai, a mãe, um marido, qualquer pessoa mais do que a mim não é digno de mim, né? Quem quiser ganhar o mundo inteiro, né, o que vale ganhar o mundo inteiro do que vir a perder a vida eterna. Então, assim, não tem como enganar Deus, né? Ele pode te levar a qualquer momento, tá? Quando você pensa que você está enganando ele, é aí que ele vem, né? E empurra você, né? De cara no chão.
Não porque ele não te ama e ele quer te humilhar, ele quer se vingar de você. Quantas vezes eu pensei mal de Deus, gente, vocês não têm noção. Sempre eu questionei Deus, por que o Senhor age dessa forma? Nos momentos que eu ainda não estava com as luzes tão grandes, assim, fortes, maravilhosas, não. Em todos os momentos que eu perguntei para Deus, eu sempre tinha um olhar, né, de dúvida, sempre tinha esse olhar, né, na mundanidade, sempre tive essa visão, né, de vê-lo como pessoa mesmo, né? Então eu falava assim, Senhor, por que o Senhor quer esfregar na minha cara isso? Por que o Senhor humilha tanto a gente? Por que o Senhor tem necessidade da gente se humilhar? Né? Quando eu não tinha todas as respostas, eu perguntava muitas coisas ridículas para Deus, né? Pensava coisas horríveis de Deus, né? E eu sempre pedia perdão depois, porque ele sabia que eu estava fazendo isso, porque eu estava na minha, né, na minha limitação, e ele sabia que ele não tinha me alimentado com as luzes todas que eu ainda tinha para receber, né? Então, ele, assim, ele conta com isso. Ele conta com essa realidade que você vive na Terra, né? Ele sabe que você vive na Terra uma realidade onde você duvida de tudo, ou você duvida das pessoas, você não é tão boa, né? Daí tem aquela música né, do Alvo, né? Como que é o nome dele agora? Fugiu. Sempre, nossa, Tiago, nossa, gente, eu sou terrível, mas é Tiago alguma coisa, né? Que canta assim, eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Não sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração. Então, nós não vemos bondade em nós. A gente realmente não tem bondade mesmo, né? A nossa bondade é muito frágil, o nosso amor é muito fraco. Mas só que Deus, ele aproveita todo esse material. Ele aproveita tudo que nós temos, né? Então, quem que me deu as pistas para encontrar esse Deus? Foi a Santa Faustina. Sempre vou falar para vocês, foi a Santa Faustina. Ou se foi. Mas só que não tem como, na hora que eu estou falando aqui com vocês, pegar o diário e falar, olha aqui, ela fez isso, olha aqui, olha onde ela fez isso. Eu já estou lendo o diário de Santa Faustina aos pouquinhos e já está disponível em áudio para vocês ouvirem as minhas meditações, onde eu mostro o que ela me ensinou, tá? Eu já estou fazendo isso aos poucos, à medida, né, que Deus permite, como eu falei para vocês, a minha vida é rápida, né, muito rápida, e vivo um dia de cada vez, né, e dou para Deus o meu dia inteirinho, e assim, vou vivendo à medida que Ele permite que eu faça as coisas. Então, eu vivo na dinâmica que Deus quer que eu viva. Para poder ser usada por Ele, precisa ser assim. Para eu viver o dom da divina vontade, eu preciso abrir mão da minha vontade. Eu não posso ter minha vontade, eu preciso ter a vontade de Deus reinando em mim, para que a vontade dele seja soberana e se faça, né? Claro que ele se adequa à minha vontade. A minha vontade e a dele vão se configurando uma na outra. E assim a gente caminha juntos, de mãos dadas, né? E tem momentos que ele vai querer me usar mais do que eu, né, estou oferecendo, né? Porque ele sabe da nossa limitação e se ele utiliza de nós, se ele quer fazer algo a mais, ele vai, né, permitir que a gente possa dar mais, né? E tira de nós até aquilo que nós nem sabemos que podemos dar. Né? Isso é lindo de Deus, isso é maravilhoso nesse processo, né? Eu sei que tem muitas pessoas que vão ouvir esse diário pela primeira vez, que me conheceram agora, vão até se assustar comigo, né? Mas olha, não fiquem com medo, não fiquem assustados, né? Achando que eu estou buscando outras doutrinas, né? Que eu estou tirando isso da minha cachola, né? Que eu estou tirando isso da minha cabeça, não é nada disso. Tá? Eu sou católica apostólica romana, não conheço nada de outras religiões, nasci na igreja católica, né? E tudo que eu aprendi foi o próprio Espírito Santo que me ensinou, pessoalmente, né? Me ensinou mesmo através ou de pregações, ou da palavra de Deus, ou das leituras espirituais que o próprio Espírito Santo e Jesus me fornecem. Então, à medida que eles vão me explicando as coisas, vão me respondendo as coisas, eu vou, né, vivendo essa realidade, eles vão confirmando para mim, tá? E aí eu vou me colocando à disposição para que ele possa falar pela minha boca quantas vezes ele quiser e como ele quiser e o que ele quiser. Então, de acordo com o que acontece no meu dia, eu consigo fazer esse diário e mostrar para vocês o que está acontecendo hoje na minha vida, né? E eu tive muita alegria hoje, né, de Deus me dar muitos presentes, né? Quais são os presentes que eu digo para vocês que Deus me dá? Manda pessoas diferentes, pessoas com situações novas, né, para eu ajudá-las.
né? Deus manda por quê? Porque quando Deus manda, Ele sabe que eu estou preparada com a informação. Ou Ele sabe que eu já estou, né, aberta e já estou com as luzes que Ele já mandou, Ele próprio, né? Ou então Ele mesmo já vai usar minha boca para fazer isso acontecer, né? Essa orientação e esse atendimento para essa pessoa acontecer do jeito que Ele planejou, para que seja, né, do jeito que Ele quer. Como que acontece isso agora? Está acontecendo hoje um diferencial. Por quê? Porque Ele sempre me pediu para meditar a paixão. E eu sempre enrolava antes. Sempre enrolava antes, vivendo a minha vontade. A partir de maio, eu fiz a consagração à Nossa Senhora da minha vontade, né? Então, começou junho, a nova Aline, a nova etapa, a nova temporada Aline Aparecida dos Santos, Silva. Então, aí, desde então, Deus tem feito um avanço histórico, pré-histórico, né? Gigantesco, né? Colossal, através da minha vida, por causa da meditação diária do relógio vivo da paixão, que a gente começou em junho, e também por causa da consagração à divina vontade com Nossa Senhora. Então, eu somente faço o que Deus quer que eu faça. Eu somente ensino o que Deus me ensinou antes. Né? Eu não posso fazer nada e falar nada para vocês que eu não tenha, né, as luzes necessárias para isso. Então, se antes eu tinha algumas dicas de Jesus, mas eu não conseguia passar isso do jeito certo, é porque não era a hora mesmo, não estava preparada para isso, né? Eu não tinha as condições de explicar e de orientar as pessoas nessa linha que Jesus queria. Então, na limitação em que eu comecei a caminhar e fundei esse Hospital da Misericórdia, né? Eu ainda não estava preparada, eu ainda estava em construção, né? E ainda estou em construção ainda hoje, né? Mas assim, hoje, graças à meditação da paixão, graças ao processo que a gente está fazendo juntos, né, todos nós, Deus, Ele conseguiu, né, com que eu andasse mais rápido, Ele está dando para mim mais rapidamente as luzes que antes eu conseguia somente pela fé, pela confiança em Jesus e a persistência. Hoje não é só por isso, hoje é por causa de honrá-lo e muito através da meditação da paixão e divulgar a paixão. Então, através disso e através das orações dos meus irmãos, que está mais fidelíssima, né? Nós estamos rezando com mais fidelidade. Nós estamos rezando a oração dos secretários da misericórdia que ele me ensinou, que ele mandou eu fazer. Antes a gente só tinha essa oração, mas a gente não rezava, então hoje a gente está rezando, né? Compartilhando essa oração às 3 horas da tarde no nosso Hospital da Misericórdia, no nosso grupo Capela. Tudo isso, essa missão, ela proporcionou esse ambiente para Deus fazer acontecer esses milagres, tanto em mim, mas também nos meus irmãos que estão comigo, todos vocês, né? Não só eu estou sendo iluminada por Deus, mas todos os pacientes e secretários da misericórdia e pessoas, né, que estão vindo até nós, já estão vindo iluminados, já estão vindo abertos, já estão vindo preparados para receber esse conteúdo grandiosíssimo. Porque Deus não trabalha nas sombras, Ele trabalha claramente à luz do sol e tudo que Ele faz é perfeito, né? E eu não sou a única que estou recebendo graças ilimitadas aqui. Todos vocês estão. Todos que estão me ouvindo, que são do Hospital da Misericórdia, que estão no meu dia a dia, vivendo nessa rotina comigo todos os dias, sabem o que eu estou dizendo e concordam comigo, né? As pessoas que largaram mão, que não ouviram mais, né, que não quiseram mais me seguir, né, os meus conselhos, minhas orientações, que largaram mão, também estão colhendo graças, porque a gente não larga delas, a gente oferta tudo para essas pessoas também, a gente entrega para essas pessoas também, né? A gente reza por essas pessoas também. A gente não para de rezar pelas pessoas que saíram do Hospital da Misericórdia, a gente continua rezando, né? Então a gente pede para que Deus vá atrás dessas pessoas, né? Porque Ele prometeu que ninguém que entrasse iria sair decepcionado. Então essas pessoas também são buscadas por Deus, mesmo aquelas que saíram por causa que foram rebeldes, que foram orgulhosas, fecharam a cara, né? Tiveram alguma coisa contra nós, não tem problema, Deus, Ele vai até elas, porque Ele sabe o quanto que essa semente foi lançada para dar frutos grandiosíssimos, e que ninguém se perde, né? Ninguém vai ser perdido, ninguém vai, né, ficar para trás, todos vão ser amados
e curados por Jesus. Por causa que no dom da divina vontade, a gente reza e a nossa oração tem o mesmo poder de Jesus, a mesma oração que Jesus teve poder lá atrás, da redenção de Jesus que alcançou todas as gerações de seres humanos da face da terra, até o último dia, até o juízo final. Então as nossas orações também têm o mesmo poder. Elas não alcançam só o nosso Hospital da Misericórdia, as pessoas que estão aqui perto de nós e a nossa família. As nossas orações dentro do dom da divina vontade também conseguem ser as mesmas orações de Jesus, com o mesmo poder das de Jesus. Tem a mesma extensão, então alcançam pessoas de todas as gerações, passado, presente e futuro, e alcançam pessoas de todas as direções, em todos os lugares. Então a gente não tem como dizer que a nossa oração não está sendo ouvida, tanto que na minha cidade, a minha cidade é uma cidade abençoada, e Jesus já provou para mim que o meu país, ontem mesmo eu abri a palavra e Jesus falou para mim, o seu país é abençoado por você existir nesse país, né? A minha rua é abençoada, sabe? As coisas que eu pedi para Jesus, para Ele fazer na minha rua, né, de acabar com a bagunça que tinha na minha rua, né, de cuidar dos vizinhos, fazer com que os meus vizinhos fossem pessoas boas, né, católicos, pessoas religiosas, pessoas honestas, tudo isso Deus fez. Né? Então, assim, Deus, ele trabalha em todas as direções, ele cuida de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias e situações, até onde a gente nem sequer consegue vislumbrar e ver. Então, assim, tudo está sendo direcionado por Deus. É uma grandiosidade muito grande servir a Deus, né? E amá-lo e respeitá-lo e fazê-lo ser quem ele deve ser. O nosso Pai do céu, que nos ama muito, que cuida de cada um de nós e quer que nós aprendamos a falar com ele. Então, eu ensinei uma oração agora, hoje, para as pessoas, né, que vieram até mim. E é muito legal a gente partilhar a oração e explicar como fazer essa oração e por que Deus quis que eu fizesse, né, um ensinamento sobre essa oração. Então é importante eu explicar isso para vocês. Então, assim, eu vou ler a oração que eu criei para a mulher que está pedindo a volta do seu esposo, né, a conversão do seu esposo. Então, assim, é muito importante a gente poder, né, perceber que a gente precisa cuidar das pessoas, né? A gente precisa ajudar as pessoas a compreender, né? O quanto que a gente pode ajudá-las a rezar do jeito certo e como rezar, né? Então, aqui eu escrevi assim, nós precisamos fazer uma intervenção, né? Diante de Deus, né? Pedindo uma intervenção de Deus como nosso Pai, né? Nós, às vezes, estamos perdidos, né, em perigo de morte, né, ou alguém da nossa família está perdido, em perigo de morte por causa de algum problema sério. Então, a gente precisa entender que se essa pessoa está doente, a gente pode orar por ela, né, em nome dela, ser um representante. E você que é mãe, você que é esposa, você pode ser o representante melhor possível do seu filho ou do seu esposo. Porque se você casou na igreja, você tem uma conexão. E mesmo se não tiver casado na igreja, você também tem uma conexão muito grande com o seu esposo, né? A ligação que está ligada no céu e na terra tem importância, né, para Deus. E tem um valor muito grande. Ainda mais se você é mãe ainda. Sua bênção ao seu filho e a oração pelo seu filho tem um poder gigantesco. E você tem que tomar posse dessa realidade, né? Então, assim, a gente precisa entender e fazer como que Deus, né, utiliza dessa fé. Então, a gente precisa pôr uma fé muito grande e uma nova visão espiritual para a libertação poder acontecer, né? Aí eu expliquei para a pessoa que a gente tem que ofertar 33 eucaristias pelo esposo ou pelo filho que está precisando de libertação, né? Se tiver missa diária, a gente vai fazer diariamente, se der. Se não, a gente vai fazer uma campanha de oração onde vai ofertar as missas que você vai pela semana, somando até somar 33 missas, né? Então, nós vamos rezar pelos filhos, pela nossa árvore genealógica paterna e materna, e entregar, né, no momento ali onde é elevado o pão e o vinho, todas as maldições da nossa família, tanto em âmbito espiritual, né, em âmbito sexual, financeiro, né, emocional, afetivo, todo tipo. A gente fala todos os tipos de maldições que possam ter, né, recaído sobre as nossas gerações. Então, a gente vai ofertar tudo isso.
E vai pedir para que o Senhor livre todos nós, né? De qualquer coisa, qualquer maldição, fechando as brechas que o demônio possa ter, né? Achado abertas para poder vir e perseguir espiritualmente qualquer área da nossa família, qualquer área da nossa vida, né? Rezar e jejuar, pedir e penitenciar, né? Durante esses 33 dias que você está ofertando essas Eucaristias, né? Ou então essas 33 Eucaristias, né? Para que todo o espírito mal, toda, né, a brecha aberta seja fechada, os espíritos sejam enfraquecidos e expulsos mais rapidamente. Rezando pelos antepassados, tanto paterno como materno, né? Que foram impuros, né? Sexualmente, ou então que roubaram, ou então que, né, fizeram alguma coisa na área financeira que, né, que prejudicou outras pessoas, né? Ou então na área emocional, onde foi uma pessoa muito violenta, agressiva, né? E qualquer coisa, a gente oferta qualquer situação que a gente lembrar da nossa família, né? De pobreza, de sofrimento. Pegar a foto, né, da pessoa por quem a gente está orando e levar a um padre para que ele possa orar, né, abençoando. Orar pelos filhos, né, levar os nossos filhos, né, levar a foto dos nossos filhos e também sobre nós. Pegar a aliança, levar para, né, para Deus também. Acender uma vela no momento do terço da misericórdia, né? E dessas orações, com uma vela abençoada, exorcizada nesse momento, para que você oferte para Deus esse momento de devoção, né? Então, enquanto isso, vai rezando, enquanto você está esperando essas 33 celebrações eucarísticas, né, findarem, todos os dias você vai ofertar, né, um jejum diário, né, das 18 da tarde até as 6 da manhã do outro dia. Se você puder fazer mais cedo, ou na sexta-feira você faz um jejum mais forte, né? Se você puder, é muito bom. Ofertando pela libertação da pessoa. Então, é muito importante a gente pegar firme mesmo, né? E a oração que eu ensinei às pessoas, né, é que precisa, enquanto você está orando pela pessoa, e, né, enquanto você estiver numa campanha com Deus, não pode de forma alguma falar nada negativo para a pessoa e sobre a pessoa. E nem mesmo pensar, se possível. Se alguém perguntar alguma coisa da pessoa, você vai falar que está tudo indo muito bem, né, que Deus está fazendo uma obra de cura e transformação, né, de cura e libertação. Se você falar algo negativo com alguém, com você mesma, né, ou com a própria pessoa, começará tudo de novo, do início, a campanha de oração que você começou. Se você sentir no coração que foi uma coisa assim, que você não pensou, que foi rapidamente, peça perdão para Deus e continua da onde você está mesmo. Mas se você percebeu que falou uma coisa muito agressiva, você quer começar de novo, começa de novo, não tem problema. Se você brigou com essa pessoa porque essa pessoa veio e infernizou você a um ponto que você não conseguiu resistir, né? Peça perdão para Deus e continua da onde parou, tá? Não tem problema, porque às vezes a pessoa que provocou você, não foi culpa sua. A pessoa infernizou tanto que você não teve para onde correr. Isso aconteceu muito comigo quando eu estava orando pelo meu esposo. Numa época que eu estava orando pelo meu esposo, ele aproveitava, o inimigo aproveitava e fazia ele me infernizar dentro do carro em movimento. Não tinha como eu sair do carro. Eu não podia pular do carro, e era naquele momento que o bicho pegava. Então, assim, eu não conseguia calar a boca. Então, depois que eu saía do carro, eu ficava muito chateada comigo mesmo, porque eu estava dentro de uma campanha de oração, e o demônio, né, queria me fazer desistir. Mas aí eu pedia perdão para Deus, falava para Deus, Senhor, o Senhor viu a situação, o Senhor viu. Aí Jesus colocava no meu coração, eu vi, filha, fique em paz, eu vi tudo que aconteceu. E eu sei que você aguenta até um certo ponto, eu sei que você tentou e você não conseguiu. Então, eu perdoo você, segue. Você confia em mim? E eu falei, Jesus, eu confio em vós. Então, eu seguia. Então, acontecia isso. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Então, a gente, à medida que a gente vai caminhando com Deus, a gente percebe que a gente não precisa ficar tão preocupado assim. Que a gente não precisa ficar tão desesperado assim. Deus coloca uma confiança na gente maior do que a gente imaginava. Né? A gente vai mudando. A gente vai percebendo mudanças em nós, né? A gente não é a mesma pessoa medrosa de antes. A gente se torna pessoas, assim, muito mais valentes, né? E muito, assim, certas, né? De que a gente está tentando o melhor possível. A gente conhece a nossa intenção e sabe o coração puro que a gente está buscando a Deus. E sabe o nosso limite. E a gente tem limites. A gente tem circunstâncias que a gente não consegue dar para Deus e nunca vai conseguir dar aquilo que a gente, né, nunca deu. Não é agora, numa hora para outra, que você vai ser uma pessoa mansa, calma, se você nunca foi.
Então, assim, a gente tem que ter paciência com a gente também. E isso também faz parte do processo. Da gente ser calmo com a gente mesmo, também faz parte do processo. Porque se a gente for muito, muito assim também, de se martirizar e querer ser perfeito, a gente não vai conseguir nada. Nada. Então, a gente tem que entender que a gente também é limitado, a gente é humano, a gente tem que conhecer a nossa fragilidade e se humilhar diante de Deus quantas e quantas vezes precisar. É importante a gente se reconhecer humilde, reconhecer a nossa pequenez e a nossa miséria. Senão a gente não consegue fazer nada, porque a partir do momento que a gente está rezando, e a gente acha que a gente tem obrigação de ser perfeito, de a gente não pode fazer nada de errado, aí a gente está frito e não é assim que Deus quer. Deus, Ele quer que a gente encontre Ele na nossa pequenez e que a gente seja quem a gente é. Ele conhece o nosso coração e sabe o quanto que a gente está tentando ajudar a pessoa com todo o amor, nosso coração. E Deus sabe que a gente também é responsável pelas coisas que acontecem de ruim na nossa família, na nossa casa. Então, o processo de cura também é sobre nós, não é só sobre aquela pessoa. Esse que é o problema, gente. Tem muita gente que acha, né, e Jesus que está falando isso pela minha boca, porque eu não falei isso com ninguém hoje, então é porque Ele quis lembrar. É importantíssimo a gente saber que nós somos parte também do problema e também somos parte da cura. Né, que a transformação também vai acontecer em nós também, que nós também não estamos totalmente assim, terminados, que nós não somos melhor do que ninguém, que nós somos barro como aquela pessoa por quem a gente está rezando. A gente também é falho como aquela pessoa que a gente está rezando. E às vezes Deus vai permitir que nós, né, nos humilhemos no lugar daquela pessoa, né, no lugar dela, porque a gente está pedindo por ela e para ela, né? A gente está fazendo uma oração, né, por ela e para ela. Por ela porque você está representando ela. Então, você está orando a Deus no lugar dessa pessoa. O que ela tinha que fazer, você que está fazendo. Então, aquilo que ela tem que passar de humilhação para poder se converter, é você que vai passar no lugar dela. Você tem que entender isso, né? Então, é importante que a mesma paciência que ela tem que ter com ela mesma, né, você tem que ter com você. Né? Então, isso é importante. Não é eu que estou falando nesse momento, é Jesus que está falando, porque eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Aí, é importante você entender isso, né? E eu entendi isso na minha vida, mas para falar para os outros é difícil. A gente às vezes não lembra, né? O que Deus mostrou para a gente lá atrás, que a gente vivenciou, a gente muitas vezes vivenciou assim num automático, né, que foi Deus permitindo, foi Deus mostrando, mas a gente não foi capaz de racionalizar e fazer aquilo se tornar uma aula, né, para alguém. Então, agora que eu estou falando isso para as pessoas, eu vejo que é um conteúdo que eu já vivi lá atrás, sim, que eu já experimentei, que estava guardado no inconsciente e que Deus está fazendo sair do inconsciente. Por isso que eu falo para vocês, é uma coisa que eu não entendo que acontece comigo e às vezes aí não é uma coisa assim, vinda do outro mundo, né? Não, é uma coisa que o Senhor me mostrou lá atrás, né? Que foi Ele próprio mesmo que me mostrou, que veio através dele, mas que ficou registrado e que eu agora estou usando. Então, aquela palavra de Jesus, o Espírito Santo fará vocês lembrar aquilo que vocês precisam falar em sua defesa, né? Ou então, o Espírito Santo vai fazer você lembrar aquilo que você precisa falar para ajudar alguém, né? Então, é assim. Então, sempre alguma coisa que você já vivenciou, que você já experimentou. Ora para que você conseguiu sair bem, ou hora que você percebeu o que aconteceu e que você talvez naquele momento não saiu bem, mas que você aprendeu uma lição com aquilo ali. Então, a vida da gente é assim e sempre vai ser assim, né? Vai ser momentos em que você aprende, você desaprende, aprende, desaprende. Nunca você desaprende, entre aspas, né? Sempre você está aprendendo, sempre você se assomando, nunca. Você perde um conhecimento. Só se você for uma pessoa, né, muito ao avesso, né? Se existe isso, porque eu acho que não existe pessoas assim. Mas a gente pode dizer que, assim, Deus possa permitir que aconteça um Alzheimer, né? Que faz com que você desaprenda muitas coisas que você viveu na sua vida e que você faça um desavanço, né? Que o Alzheimer chega a ser um desavanço, né? Uma doença cerebral pode ser um desavanço. E nós todos vamos passar pelo desavanço quando nós envelhecermos, né? Não só com essas doenças, mas no envelhecimento nosso, aquela utilidade que a gente tanto tinha antes, a gente para de ter.
E isso faz parte de todo um processo de purificação da alma para poder Deus se encher mais a gente. Né? Todo o envelhecimento que acontece, né? Não do jeito que está sendo hoje, né? Que os homens estão largando suas esposas depois de velho, né? Quase 50 anos de idade, larga a esposa para viver uma aventura, né? Tem acontecido isso, muito isso. Até homens de 70 anos estão largando suas esposas para curtir menininha de 20, de 30. Vocês sabem disso, né? E acham que já deu o que tinha que dar com a esposa e começa a querer, né, curtir a vida. Mas vocês sabem que isso não é da pessoa, é uma coisa que estava assim lá no interior da pessoa, que estava no inconsciente da pessoa há muito tempo, faz tempo que ela conversava isso com os amigos, que ela pensava isso, né? E de repente o demônio aproveitou uma brecha que a pessoa deu e convenceu a pessoa. Vamos fazer aquela coisa que você queria fazer há muito tempo atrás, que você foi falando não e não e não e não. E agora que você teve essa decepção, agora que aconteceu tal coisa, vamos aproveitar e fazer? Né? Agora que você viu que seu amigo fez, por que você não faz também? Agora que você viu nessa novela lá, o cara fez, lá, é normal. Agora que você ouviu aquela notícia de que tem muita gente fazendo. Agora que a sua esposa deu uma brecha, que ela fez uma coisa que você não gostou, aproveita e larga ela. Né? O demônio, ele vai aproveitando situações, e com mulheres também, né? Com mulheres também. Que tem mulheres que também largam seus esposos também, que eu conheço vizinha minha que fez isso. O esposo estava meio acabado e ela pegou, encontrou um mais bonitão e foi atrás. Então, não é só com o homem que acontece, também acontece com as mulheres. Então, a gente tem que ver que é uma coisa absurda, né? Que às vezes a pessoa é de igreja, a pessoa cresceu na igreja e ela faz isso depois de um tempo. Vai entender por quê, né? Por quê? Resposta sempre tem, né, gente? A gente sabe que a pessoa, ela estava na igreja só para dizer que estava, né? Mas de verdade ela não estava, porque se ela amasse Jesus de verdade... E mesmo assim, gente, até pessoas como eu, que experimentam muitas coisas com Jesus, tá? Pode ser que dê uma brecha, sabia? Pode ser que tenha uma tentação muito grande, né? Porque eu conheço uma pessoa que ela tinha uma fé muito gigante, ela expulsava demônios, ela chegou num ponto que ela expulsava qualquer demônio de qualquer pessoa, ela tinha uma intimidade com Deus absurda, né? Foi a pessoa que expulsou o demônio de mim, né, um tempo atrás, o encosto de mim, e ela que me ajudou a na minha conversão. Deus usou ela, e ela teve uma época que o demônio fazia aparecer homens, né, bons, bonitos, jovens, dando em cima dela, pegando ela mesmo. Pegando ela. E ela teve que, assim, muitas e muitas vezes, ela teve que resistir, né? Teve que resistir. E aí, acontecia que o marido dela também não estava mais honrando, né, o casamento, porque ela pagava preço pela missão dela, né, que ela estava realizando. Ela mesma falou para mim, eu pago muito preço pela missão que eu faço. Eu falo para Deus, para Ele abençoar as pessoas que a minha missão, né? Mas o meu esposo, não peço muito para ele, não. Ele não merece, né? E aí ela pensava tão mal dele que daí, né? Acabou que os dois acabaram traindo. Ela acabou traindo ela mesmo, né? E só por Deus, né? A história é longa. Se for contar para vocês é muito triste, mas assim, ela deu uma boa perdida no caminho, bastante. Ficou bem revoltada com Deus. E essa pessoa, quando ela vive uma vida assim tão grande de oferta a Deus, ela pode ter uma revolta com Deus até maior, né, do que a gente imagina. Mas só que o problema dela é que ela subiu a cabeça, muito orgulho. Ela não ia em igreja nenhuma, ela não tinha humildade nenhuma com as pessoas, ela se achava muito, muito poderosa, só ela e Deus importava. Então, assim, tem muita coisa que ela fez errado e que eu tirei de conhecimento para mim, né? Eu falei, Jesus, me ajuda a não fazer igual, não julgo de forma alguma, gostaria de ajudá-la, oro por ela até hoje, peço para Deus alcançá-la e fazer com que ela encontre Ele de novo, com todo esse amor e carinho, que ela volte à Igreja Católica, porque ela abandonou a Igreja Católica e ela tinha nojo do crucifixo, só para vocês terem uma noção. Ela chegava perto de um crucifixo e fazia que ia vomitar. Então, assim, tinha coisas que ela fazia que, assim, mesmo Deus tendo uma misericórdia, usando ela poderosamente, tinha coisas que ela fazia que eram assustadoras. Então, assim, um orgulho muito grande e, assim, uma coisa que ela não podia ter feito era isso, né? Humilhar Nossa Senhora,
Na minha casa ela entrou, viu as imagens de Nossa Senhora e ela assim, chegou um dia e falou assim, a Nossa Senhora quer falar comigo, a Nossa Senhora quer falar comigo, né? E ela ficava assim, eu que não vou falar com essa mulher, sabe? Falava mal da Nossa Senhora. Então assim, tem certas coisas que Deus ele não permite que a gente faça, né? Tem um limite com Deus, né? Então ele sempre vai permitir situações e tentações pra gente, sempre, porque é pro nosso bem. É para o nosso crescimento, é para nosso amadurecimento, é para a gente poder saber que a gente não é igual a, assim, como que eu posso dizer, gente? A batalha com Deus, né? A batalha em Deus é contra o mal. E o mal não é o demônio, o mal somos nós. O mal está dentro de cada um de nós. Né? O mal que mais reina nesta terra é a nossa humanidade, é a nossa vontade humana, é o verdadeiro anticristo. Por isso que eu estou ensinando vocês, né, a acabar com a sua vontade humana, porque o demônio não é nem nada, ele não é nem nada, ele não é cosquinha perto da sua vontade humana. A sua vontade humana é o poder que o demônio utiliza para fazer o mal na terra, gente. Entendeu? O demônio, ele é espírito, ele não pode fazer nada sem você querer. O demônio não pode produzir o mal que ele produz na terra se o homem não quiser fazer, se o homem não emprestar a sua inteligência racional para fazer acontecer, materializado isso. Né? O poder maior quem tem somos nós, não os anjos. Os anjos são servos, os anjos são capachos, entre aspas, dos filhos de Deus. Mas o demônio, sabendo que nós somos ignorantes, quando nós pecamos, nós fechamos a união com Deus, ele sabe que a gente mesmo assim tem uma potencialidade por sermos filhos de Deus. E ele usa isso para o seu reino, para o seu benefício. Então, Deus, sabendo dessa realidade, então ele faz de tudo para que a gente possa, né, vencer essa humanidade nossa o máximo que a gente puder. E aí ele vai permitir todo tipo de situação. Com a Luísa, por exemplo, com a Luísa, ele permitiu que os demônios ficassem com ela um tempão mesmo, né? Fazendo ela sentir todo tipo de sentimentos, todos os tipos de pensamentos que ela pudesse ter do inferno, né? Tentaram ela o máximo que eles puderam com todos os tipos de pensamentos que ela pudesse ter. E ela falou para Deus, eu não vou aguentar, mas aí Deus estava com ela, estava ali, né? Invisível, mas deixou ela também um tempo sozinha, sem ninguém, só ela e os demônios, só a vontade humana dela e os demônios junto. E ela caía na conversa dos demônios, caía e sofria muito. Enquanto ela caía na conversa dos demônios, ela sofria, ela chorava, mas morrer não morria, né? Eles só ameaçavam, era tudo coisa da cabeça dela. Né, tudo ameaça. E ela foi percebendo, passando o tempo, ela foi percebendo, e era isso que Deus queria, né? Deus queria que ela percebesse essa realidade. Quanto mais ela passava o tempo com eles, mais ela percebia que eles não podiam fazer. Porque se eles pudessem fazer, eles já tinham feito, de tanto que eles já tinham ameaçado. Né, de tanto que eles tinham ameaçado ela que iam fazer, a inteligência humana dela foi começando a pensar, a sair daqueles momentos, né, de amor próprio. Ai, você está me machucando, eu estou sendo dolorida. Quando ela saiu dessa parte de amor próprio, que ela já tinha sofrido tudo e mais um pouco, ela já tinha chorado, já tinha desesperado, já tinha berrado, já tinha tudo. Sabe que é tudo que eles puderam tirar dela, eles tiraram? Quando Deus percebeu que ela já tinha dado tudo, Deus só ficou assistindo, né? Ficou assistindo só, né? Então, quando ela estava sozinha com eles, que ela já tinha dado tudo para eles, né? De desespero, pensado que eles iam fazer, acreditando neles, tudo que eles falavam, né? Eles mostravam as coisas, ela acreditava que ia acontecer, tudo aquilo que eles mostravam, ela, né? Foi vendo. Quando ela usou a inteligência dela, de filha amada de Deus, a inteligência que Deus nos deu, né? Que ela percebeu, Ué, por que eu tô com medo? Ela já tinha até acostumado com a presença dos bichos. Por que eu tô com medo? Coitados, acho que eles já tentaram de tudo aqui, já fizeram de tudo, mas eu tô aqui inteira ainda. Apanhar, eu já apanhei.
mas aguentei. Fiquei roxa, mas não morri. Né? Tudo que eles podiam me enforcar, apertaram meu pescoço, mas não me matou. Né? Aguentei. Tudo que eles fizeram, eu aguentei. Até agora não conseguiram fazer mais nada. Já tentaram de tudo, né? E aquilo que eles podiam fazer, já fizeram. Deus não deixou eles fazer, talvez. É Deus que não está deixando eles fazer mais nada contra mim. Porque se eles quisessem fazer mais coisas, eles podiam fazer, mas eu acho que eles não podem. Né? Eles puderam fazer até certas coisas. E eu já chorei tudo que eu tinha que chorar, já berrei tudo que eu tinha que falar, já falei tudo quanto é coisa que eu já tinha que falar, já fiquei brava, já fiquei com medo, já fiquei com tudo. Aí ela pegou e pensou, nossa, esses bichos é só conversa, só garganta esses bichos aí. Só garganta. Quem mais está se martirizando aqui sou eu. É eu que estou alimentando todo o tormento que eles estão fazendo eu mesmo estou alimentando a minha cabeça. Imaginando o que vai acontecer comigo lá no inferno. Eu que estou ouvindo eles falar e eu estou pensando. E aí o que eu estou pensando está produzindo desespero em mim. Que ridícula. Mas o que eles fizeram até agora não foi nem metade do que eu pensei. Que ridículo. Ela começou a fazer uma análise. E ela falou assim, nossa, eu é que produzo o inferno. O inferno sou eu que faço. A minha cabeça tem mais maldade que a cabeça dos demônios. Meu Deus do céu. Caiu a ficha. Quando caiu a ficha, acabou a aprovação. Acabou. Quando caiu a ficha. Aí na hora que os demônios vieram para a nova série de ataques, ela falou assim para eles assim, não dou a mínima como vocês vão fazer. Não dou a mínima. Já decidi que eu já tô no inferno. Eu já tô faz tempo no inferno. Eu estava no inferno. Agora eu decidi que eu saio dele. Era só eu tomar a decisão. Vocês não conseguem nada. E se vocês conseguirem agora, que eu já sei que vocês não conseguem nada, se vocês conseguirem alguma coisa agora, eu prefiro ir pro inferno que vocês me levar, porque eu acho que o inferno da minha cabeça é 1000 vezes pior do que esse que vocês estão pensando em me levar, que vocês estão dizendo que eu vou me levar. É muito pior o inferno da minha cabeça. Se eu passar a minha eternidade no inferno da minha cabeça, esse sim é tormento pro resto da eternidade. Esse sim, ninguém merece. E aí ela entendeu o que era o inferno, o estado de inferno que as pessoas vão viver pro resto da eternidade. O que é o inferno que vão viver pro resto da eternidade? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. São os pensamentos de dor, de raiva, de ódio, de remorso, de aversão, de tudo que você fizer de errado neste mundo, né? E que você é capaz de pensar de ruim, e você pode pensar muitas e muitas coisas. A nossa capacidade de pensar coisa ruim é enorme. A nossa ansiedade produz pesadelos gigantescos vivos na mente da gente. A nossa imaginação produz um inferno, ou às vezes milhares de infernos para nós, que podem durar a eternidade se nós dermos atenção e Deus permitir. Se a gente tiver alimento para preencher isso ainda, por exemplo, se nós vivemos uma vida inteira de muitos pecados e matamos muita gente assim a sangue frio, e atormentamos pessoas mesmo, na realidade, fizemos tudo o que a nossa cabeça psicopata produz, né, de formas de matar. Se a gente viver isso e a gente morrer e ser condenado ao inferno, que com certeza, né, uma pessoa dessa não vai conseguir se perdoar nunca quando encontrar a verdade lá na frente, e ela for viver no inferno, ela vai ter muito inferno para viver, porque ela vai lembrar de tudo que ela fez pro resto da eternidade, né, enganada.
achando que ela estava fazendo alguma coisa que quando ela estava atormentando aquelas pessoas, ela estava ganhando alguma coisa com aquilo. Que ela estava mandando alguma mensagem para Deus, ou uma mensagem para o universo, ou para, né, ou querendo se aparecer, eu não sei o que um psicopata pode pensar quando ele faz isso, né? Então, assim, a pessoa que viveu a vida inteira, imagina 80 anos sendo um psicopata que mata em série, todos os tipos de formas de matar pessoas que você imaginar, você fez. Então você vai para o inferno, imagina como que vai ser eternidade, você lembrando de cada pessoa, lembrando de cada método que você utilizou e por que você utilizou e o que você produziu de ruim ao seu redor, né? E como você estava enganada e como você sabe, né? Estava pensando que aquilo ali ia te fazer de repente ser um demônio, que você iria ir para o inferno, porque tem gente que faz coisas ruins na terra pensando que o demônio vai contratar ele para ser o atormentador dos outros lá no inferno. Né? É um assunto chato de falar, gente, mas é real, né? É real, tá, gente? Desculpa se o meu diário, nesse momento, tá sendo um diário sórdido, falando uma coisa chata, né? Eu sei que é uma coisa horrorosa isso aí, não é? A gente não pode querer falar disso e dar risada disso, né? Eu peço até perdão para algumas pessoas que não gostam desse tipo de assunto e que não estão preparados para ouvir esse tipo de assunto que eu estou tratando agora, né? Mas é importante vocês saberem que a nossa mente é muito mais pecaminosa, né? E que a Luísa Picarreta precisou passar por isso, né? Precisou passar por isso e ela falou assim, eu prefiro ir para o inferno onde vocês estão falando que vocês vão me levar, porque, sabe, lá aonde vocês vão me levar, vocês não vão tirar o amor que eu tenho por Jesus e o amor de Jesus por mim. Eu posso odiar a Jesus, mas ele não me odeia. Isso que importa para mim. É isso que importa pra mim. Quando ela disse isso pros demônios, acabou. Acabou. Entenderam? Acabou. Jesus voltou na mesma hora, expulsou todo mundo. Eles perderam o poder que eles tinham. A mentira foi revelada. E a verdade verdadeira foi descoberta, da vontade humana. Jesus queria mostrar para ela o que é a vontade humana. O que é o pecado em nós? O que a gente precisa renunciar? A nossa vontade humana. A vontade humana, ela, tá falando vontade humana, mas o pensar humano, né? A imaginação humana, tudo está em volta da vontade. Tudo é alguma coisa em cima da vontade. Então era isso que Jesus queria mostrar para ela. Então era essa realidade, que a gente tem que abrir mão dessa vontade humana para a gente poder vivenciar esse presente de Deus na nossa vida, né? E aí as orações que eu estava ensinando era justamente a gente poder, né, abrir mão dessa vontade humana e a gente entender que a partir do momento que nós vivemos a vontade de Deus em nossa vida, a gente não fala mais nada negativo, né? Não pode, enquanto você está orando para alguém, pedindo a conversão dessa pessoa, você não pode ficar pensando nada negativo dela, pensando coisas que ela vai fazer, né? Coisas que ela pode pensar em fazer, que o inimigo vai te tentar, vai fazer com que você vai fazer a mesma coisa que fez com a Luísa, vai ficar incitando na sua mente que essa pessoa está com fulana de tal, que é o seu esposo, de repente, que saiu de casa, você está orando pela conversão dele. Aí o inimigo vai fazer de tudo, você pensar várias e várias coisas para desistir de orar pelo seu esposo. Às vezes vai permitir também que você veja o seu esposo passando com outra mulher na rua e você já vai imaginar na sua cabeça o seu esposo com ela, o que ele vai estar fazendo com ela, que ela dando risada de você. Você já vai vislumbrar na sua mente o inferno, né, em vida. E aí, quando a gente dá atenção para esse inferno em vida aqui na Terra, a gente começa a viver ele aqui na Terra. Agora, quando a gente renuncia e fala para o demônio, eu não acredito em nada do que você está falando para mim. Eu não acredito em nada que você está mostrando. Você pode mostrar na minha frente, mas o amor que Deus tem por mim é muito maior. O que importa é o amor que Deus tem por mim e o amor que Deus tem pelo meu esposo. Então, é só eu esperar que Deus vai fazer um milagre quando eu entender tudo isso. Vai acabar esse pesadelo. Alguma lição Deus está querendo dar para mim, para eu abrir mão da minha vontade, para mim abrir mão dos meus pensamentos negativos contra o meu esposo, para mim abrir mão dos momentos em que eu fui negativa no meu casamento, das vezes que eu machuquei o meu esposo, das vezes que eu não vi nele a pessoa que ele precisava que eu visse,
Às vezes a gente não consegue valorizar as pessoas da nossa família. A gente não consegue amar as pessoas da nossa família por causa desses pensamentos odiosos que nós alimentamos dentro de nós. Desses pensamentos negativos que a gente fica alimentando. Né? E quanto mais a gente fica alimentando isso, esse inferno se torna real na nossa vida. O inferno da nossa mente se torna verdade quando nós agimos, né, descontando nas pessoas os pensamentos negativos que nós alimentamos. Por que uma pessoa hoje tem depressão? Porque ela fica nesse pensamento negativo constante, alimentando eles. Por isso que a depressão toma conta do mundo. Por que a pessoa sofre de ansiedade, de pânico? Por causa que ela fica alimentando um universo que não existe. Ela fica dando atenção para os seus pensamentos. Por isso que os médicos precisam dar para a pessoa calmantes para poder fazer o cérebro dela parar de pensar, para ela ter preguiça de pensar, para ela ficar mais lerda, para poder ir curando ela, porque à medida que ela vai parando de pensar nessas besteiras, ela vai sendo curada, ela vai se esvaziando, se descontaminando. E aí, uma hora vai acontecer que a alegria vai voltar, né? Que ela vai ter parado de pensar bobeira e aí as coisas, né, as pessoas que estão tentando tratá-la melhor, ela vai ver as coisas boas e vai começar a mudar. Deus vai começar a tocar também, porque o tratamento da depressão, né, e dessas coisas também Deus vai aproveitando, né, o médico que está ajudando e vai vindo em direção à pessoa também que está rezando mais, que está pedindo ajuda de Deus. As doenças que Deus permite pra gente, muitas vezes é para isso. É para a gente poder parar um pouquinho o nosso cérebro, que está pensando muito negativamente em cima de uma realidade. Então, às vezes, você está sendo desvalorizado por seu esposo. O que acontece? Deus permite que você fique doente, seu esposo comece a ficar, né? Para de tratar você mal e trata você melhor porque você está precisando de ajuda. E aí ele vem e cuida de você. E aí, né, aquela situação fez com que uma doença fosse um artifício para Deus fazer uma melhora na sua vida, né, emocional. Né? Às vezes acontece isso com a pessoa que saiu de casa. Às vezes Deus permite que a pessoa perca o emprego quando saiu. Às vezes permite que a pessoa passe por frustrações fora de casa para poder voltar correndo para a esposa e para a família, que era tão amável, que era tão querido. E às vezes a pessoa não volta mais para a família porque não tem mais abertura, porque o inferno foi tão grande na mente da mulher, dos filhos, que alimentou tanta maldade, tanta vingança, tanta raiva do pai, que o pai nunca mais tem coragem realmente de voltar para a família. E aí ficam realmente vagando para outros casamentos, para outros relacionamentos, e seja o que Deus quiser, né, se deu certo ou não. Então, tem muitas circunstâncias que Deus vai mostrando para mim, que eu nem tenho coragem, nem tenho condições, nem consigo falar de tanta coisa que Deus mostra para mim, gente. É muita coisa que Deus mostra para mim do que acontece na Terra. E são muitas coisas que Deus vai revelando para mim, enquanto eu estou falando aqui, né, dessas coisas que eu medito. Então, a meditação faz com que a gente, meditando as coisas de Deus, a gente tome os pensamentos de Deus para nós. E aí os pensamentos de Deus são transformados, né? Ele não tem essa visão, ele une os pensamentos dele com os nossos pensamentos, e assim a gente vai começando a confrontar Deus, e Deus vai confrontando a gente vai abrindo mão dos nossos pensamentos, a gente vai reconhecendo o que é nós e o que é Deus, e a gente vai preferindo ficar com Deus, a gente vai preferindo abrir mão dos nossos pensamentos, e começamos a pensar somente nos pensamentos de Deus. É isso que aconteceu, por isso que o reino da divina vontade chegou na minha vida, porque eu percebi que eu sou um lixo, né, mas só que quando eu estou com Deus, eu me torno, né, filha amada dele, instrumento dele. Mas se eu largar dele e começar a dar atenção novamente para as coisas ruins que eu assistia antes, a televisão, os filmes de terror que eu assistia, material pornográfico, todo o lixo que eu dava atenção, toda a fofoca que eu fazia, toda a crítica que eu produzia em volta das pessoas, né, tudo que eu fazia de errado, se eu voltar, eu viro o inferno que era antes. A minha vida volta a ser aquele inferno que era antes. Né, uma pessoa que ninguém gostava, uma pessoa tal, nem gosto de falar disso, nem quero falar disso não, porque acabou, pastor, eu já falei dos diários, meus diários nessa parte já. Então, pôr a bola pra frente, porque se a gente ficar dando atenção, a gente não para nunca mais falar a mesma coisa. Eu quero falar de coisas novas. Então, uma coisa que também eu queria partilhar com vocês, que Deus tem falado comigo para mim partilhar e colocar no meu coração, lembrado bastante, é sobre as coisas que eu fiz, assim, imitando Santa Faustina. Né? Quando a Santa Faustina, ela também tinha esses momentos aí, desses confrontos com Deus, né? Dos pensamentos dela, que eram humanos, e depois ela via que os pensamentos de Jesus eram diferentes do dela e tal, eu percebia que Jesus permitia que ela passasse circunstâncias de humilhação, né? E que ela também fizesse boba, né? Para poder ela matar
toda a vaidade que ela tinha, né? Para matar toda a vaidade. Então, assim, ele falava assim, vai lá falar para a irmã que você quer fazer, que você quer usar um silício, que é aqueles materiais de mortificação. Né, que você quer usar o silício, que você vai ajoelhar no milho, um exemplo assim, né, vamos lembrar assim. Aí ela ia lá para a superiora dela, né, e ela, já com problema de saúde, chegava na superiora dela e falava, Jesus pediu para mim fazer uma mortificação com silício, para a senhora, se a senhora pode permitir. Aí a mulher dava uma risadona na cara dela e falou assim, no dia que você tiver a força de um colosso, eu deixo você fazer. E ela voltava, nossa, com uma cara de tacho para Jesus, Jesus, ela falou que... Aí Jesus falou assim, eu só queria ver se você tinha coragem de fazer. Se você tinha coragem de poder se mortificar o seu, né, para falar isso para ela, né? Se você, e se aquilo que ela falou para você, o que você sentiu, o que você pensou, né? Então, assim, era importante fazer isso com ela para poder ela, né, abrir mão desses pensamentos, sentimentos que ela tinha, né, de se achar toda poderosa, de achar que ela podia fazer alguma coisa, né? E aí a irmã fazer ela voltar para a terra, né? Falando para ela assim, calma aí, você não é tão forte assim para fazer um negócio desse, tem que ter resistência para conseguir fazer isso, né? E aí também tinha confiança em Jesus, né? E ela também, quando ela ia até lá, ela demonstrava para Jesus, eu confio em vós, eu sei que eu sou fraca, mas o Senhor é forte, eu posso conquistar qualquer coisa com sua ajuda. Então ela mostrava para Jesus o quanto que ela confiava nele. E isso para Deus não tem preço, gente. Então quantas vezes, né, Jesus falou uma coisa para mim, e aí não era aquilo que eu tinha que não era aquilo, não tinha nada a ver. E eu ia e falava com a pessoa, olha, eu senti no meu coração que é para você fazer isso. Aí a pessoa falou assim, mas você tá falando uma coisa absurda, nunca aconteceu isso comigo, nada a ver que você falou. Aí eu voltava para Jesus, tá vendo? Só eu que devo ter pensado isso. Aí Jesus falava assim, calma filha, eu sei que você foi com toda a boa intenção, eu só queria que você desse de cara na parede mesmo, eu queria ver qual era a sua reação, eu queria saber se você confiava em mim mesmo, né? E eu queria testar se você estava entendendo a mensagem que eu estava mandando para você, né? E realmente eu falei isso para você, mas só que não é a hora dessa pessoa ouvir, ela não está pronta ainda, né? Às vezes, e também às vezes Jesus, né, fazia de propósito mesmo, né, de me fazer entender uma coisa e era outra também, tinha isso também, para poder, sabe, eu chegar e fazer por amor a Jesus e confiança, e isso tinha um valor do mesmo jeito, tá, gente? Tinha um valor do mesmo jeito, mesmo eu dando com a cara na parede, voltava com o rabinho entre as pernas, e às vezes eu, né, Jesus viu o jeito que eu me virava nos 30 para tentar consertar o problema, né? Aí Jesus mostrando para mim depois, que falou assim, filha, tudo que você tá fazendo é tudo crescimento espiritual, tudo crescimento emocional, psicológico para você. Tudo isso é você vendo quem é você, conhecendo quem é você, conhecendo a sua limitação, conhecendo até onde você pode ir, até onde você não pode ir sem mim, né? Que comigo você pode tudo, que você precisa abrir mão do seu eu, né? Até onde é você, até onde é eu, né? E eu precisava fazer teste. Jesus, ele quer que a gente teste. Que a gente tem que treinar ser um servo de Deus, né? E para treinar, a gente vai dar de cara com a parede mesmo, ele permite, tem que ser assim. É como um treinador, eu falei hoje pro rapaz, né, pro senhorzinho, falei assim, ele faz a gente, como se ele fosse um treinador da gente, assim, que a gente tem que treinar, e às vezes a gente vai errar, e uma hora a gente vai começar a acertar. Uma hora ele vai mostrar, agora você aprendeu, agora você entendeu, né? Igual esses filmes que a gente assiste lá de Karate Kid, que a pessoa fica errando. Aí na hora que a pessoa entende, ela vai e faz e consegue, né? Que daí entendeu a mensagem, a luz clareou. Faltava aquele elemento, faltava aquela intenção, faltava aquele conteúdo, né? Aquele veículo lá que faltava para acontecer. Então, isso é muito importante que aconteceu comigo. E eu nunca, assim, perdi a humildade, sabe? Tentei não perder o foco. Tentei não, assim, sempre, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Por mais raiva que eu ficava de mim mesma, eu ficava mais raiva de mim do que de Jesus. Eu nunca fiquei com raiva de Jesus. Mas de mim, eu ficava absurdamente com raiva. Mas só que daí era uma coisa que Deus também queria trabalhar em mim, que eu me perdoasse, né? Que eu não ficasse assim, né? E outra coisa também, pedir perdão.
né, pedir perdão, saber pedir perdão para as pessoas, saber falar que você errou, que você pode errar, que você não é perfeita, que a pessoa tenha paciência com você, que não é tudo que você sabe, que você está sendo um elemento, que você está ali de graça para ajudar aquela pessoa e que se não foi possível, né, que a pessoa saiba que você vai estar orando por ela, que não tem problema nenhum. Você falou alguma coisa que não foi aquilo que era importante naquele momento para a pessoa, não ajudou, mas que você tem que ter paciência com você. Então, isso é muito importante. Tudo isso é Deus mostrando pra gente coisas, né? Isso é o crescimento espiritual, isso é o processo de cura, transformação, santificação, purificação que está acontecendo. Então, é muito importante a gente viver isso. Então, eu peço desculpa para vocês pelos momentos que eu estava dando uma risada aí, naquela hora que eu estava falando do demônio, porque nessa hora eu viajo, até peço para Deus me consertar nessa hora, nessas coisas que às vezes eu extrapolo mesmo, né? É porque assim, sabe... É que ele já fez tanto mal pra mim, esse bicho, sabe? Ele já pisou tanto em mim, que aí quando eu vou falar alguma coisa, né, contra ele, né, e contra o pecado, tipo assim, eu extrapolo mesmo, exagero. E é uma coisa que Deus tem que me consertar em mim. Eu sinto que não é bom isso não, tá? É uma coisa que eu mesmo percebo assim, que eu tenho que me consertar, que tem que ser consertado. Eu estou num processo, como eu disse para vocês, estou em crescimento, em construção, todos nós estamos, então a gente tem que começar a se policiar, né? Se eu for ouvir o meu áudio, sempre eu vou ver alguma coisa que eu precisava não ter falado. Quantas vezes, gente, eu ouvia os meus áudios e eu falava, meu Deus, eu não vou pôr esse áudio. Quantas vezes eu não vou pôr esse áudio? Eu não vou pôr esse áudio. Eu não tenho coragem de pôr esse áudio no YouTube, mandar esse áudio para as pessoas, nem de jeito nenhum eu vou cortar isso. Gente, eu já cheguei a cortar os áudios, já cheguei a desfazer de certas frases, já deixei de fazer certas coisas, já cortei coisas já que eu tinha feito, né? Vi vídeos meus que eu gravei em vídeo mesmo e fui assistir, falei, nossa, eu tô muito feia, muito ridícula, toquei o violão muito feio, sabe? Nossa, isso não é bom. Não é bom a gente ser tão crítica assim, sabe? A gente tem que se amar do jeito que a gente é, com toda a limitação que a gente é. Amar, olhar para nós e ver o Cristo mesmo naquilo que a gente vê. Aos nossos olhos é feio, que aos nossos olhos não está perfeito. A gente tem que ter isso, gente. É muito importante. Jesus sempre fez eu fazer esse exercício. Jesus falou assim, vai lá e deixa o vídeo lá. Vai e põe de novo. Tinha momentos que eu tirava porque eu pensava que Deus tinha mandado eu tirar porque eu estava falando muito eu. Nossa, Jesus, quando alguém ouvir eu falando eu, alguém vai pegar e vai me xingar. Mas aí eu li um livro onde o demônio, ele fala assim, que as pessoas não têm coragem de ser os bons pensadores que Deus quer. Que Deus nunca vai ganhar na terra, no livro É Mais Esperto que o Diabo, que Deus nunca vai ganhar na terra porque os seus filhos, eles têm tanto medo de crítica, que ele sempre vai vencer os filhos de Deus, por causa dos medos das críticas. Por isso que não tinha um pensador na terra. Na época que foi feito esse livro, o demônio ainda estava, né, antes do dom da divina vontade, né, gente? Então, naquele tempo, realmente os homens eram menos corajosos. Né? Hoje, com o dom da divina vontade, a gente tem tanto amor e tanta ação do Espírito em nós, que hoje a gente tem mais coragem de fazer as coisas. Por isso que o mundo está do jeito que está, tanto para o mal quanto para o bem. Porque para o mal, as pessoas hoje têm coragem de falar claramente que peca, que quer continuar pecando e que não tem nada de errado nisso. E tem aquelas também que estão pregando o evangelho e falando, eu sou de Deus, e não tem vergonha mais de falar que é de Deus, né? E aguenta qualquer coisa. Então, por causa do amor, por causa do dom da divina vontade. Então, Jesus mostrou muito claramente a mudança, né, dos tempos antigos para os tempos de hoje. Então, o Satanás, ele realmente vencia as pessoas por causa disso. Ele vencia antes, mas agora ele não vence mais. E não vai continuar vencendo enquanto a gente continuar acreditando nesse dom da divina vontade e querendo viver isso. E, infelizmente, eu coloco esses áudios, né, nos nossos grupos do Hospital da Misericórdia, e tem pessoas que não estão prontos para ouvir, né? E aí tem gente que sai dos grupos todos, porque não estão prontos para ouvir. É muito forte as coisas que eu estou falando aqui. Tem gente que vai falar, é loucura o que ela está dizendo, né? Então eu ouço meus áudios e falo para mim mesma, é loucura, meu Deus do céu, ninguém vai entender o que eu estou dizendo. Mas só que daí o Espírito Santo coloca no meu coração, Jesus coloca no meu coração, filha, é a minha vontade, você está fazendo a minha vontade, ou você acredita, ou você não acredita. Se você ficar voltando para trás, você vai voltar para trás e vai ficar estacionado se você continuar com medo. O medo não vem de Deus. Você tem que ter um receio, né, um cuidado, um zelo, sim,
mas você tem que assumir a sua verdade com Deus. Se você está realmente sendo instrumento de Deus, você tem que entender que você é instrumento de Deus na limitação que você é hoje. E você tem que deixar bem claro para as pessoas, desculpem se eu disse alguma coisa forte demais. Desculpem se vocês não veem Jesus falando em alguns detalhes das minhas colocações. Porque eu estou com Jesus também. Eu sou a Aline humana junto com Jesus. Então, nós estamos juntos nessa. Então, alguma coisa vai sair meio furada. Alguma coisa vai sair meio, imperfeita, por causa que a Aline humana, que é imperfeita, está sendo usada pela ação do perfeito, mas não é o perfeito completo que está falando, é a Aline na humanidade, na vontade de Deus, é a Aline, humana, vivendo na vontade de Deus, a Aline humana com suas limitações, seus defeitos, as suas formas de pensar erradas, a sua falta ainda de crescimento em alguns detalhes da sua fé, da sua até do vocabulário, posso falar coisas de um jeito errado, palavras de um jeito errado, colocações erradas, fora do português certinho. Então, tem tudo isso que vocês têm que, contabilizar na hora que vocês ouvem uma palestra, ou uma pregação, ou uma colocação de uma pessoa humana falando, querendo falar em nome de Deus. Os padres, eles são mais preparados? São, que bom que são. Mas eles, às vezes, também falam bobeiras. E às vezes, por eles falarem a bobeira tão bem falada, com tanta entonação, como um dom de oratória tão bonito, que às vezes eles falam uma bobeira tão bem falada que a gente entende que é verdade só pela qualidade da oratória deles. E aí a gente se dá mal se a gente cai na conversa deles e acredita que aquilo é pura verdade e a gente leva aquilo para a nossa vida e às vezes Deus custa para tirar aquilo da nossa cabeça porque a gente acredita demais neles. E o Espírito Santo sempre falou para mim, pesa tudo. Tudo pesa, tudo pede confirmação para mim. Quando você ouve uma coisa que não entrou direito, ou que você ficou meio assim, assustada com aquilo, pensa, discerne, não tem paz? Não trouxe paz de verdade, você ficou matutando aquilo que o padre falou e aquilo está doendo no seu coração. Conversa com outro padre, tira a dúvida com outro padre, tira a dúvida com 10 padres. Nunca fica com a opinião igual o médico, gente. Quando o médico faz um diagnóstico e você fala, ele manda você que você vai fazer uma cirurgia que ele vai abrir sua cabeça, e que é uma cirurgia muito arriscada, mas que vai dar, se der tudo certo. Pega a tua opinião, não fica lá, eu acho que eu posso morrer, e avisa a família inteira, olha, pode ser que eu não volto. Pega a tua opinião, vai em 2, 3, 4 médicos, para ver se os outros médicos especialistas também da área vão dizer a mesma coisa. E aí, quando você percebe, eles fazem o exame, ou pegam o mesmo exame que aquele médico pegou e ele fala uma coisa totalmente diferente, que é uma coisa mais simples do que você imaginava, do que aquele outro médico falou. Então, é sério isso, acontece também com os padres. O Espírito Santo fala muito dessas coisas para mim. Muito. Para a gente poder sempre pegar 2, 3 opiniões. Até mesmo o que eu estou dizendo aqui não é toda a verdade soberana em todos os momentos. Peçam confirmação para Jesus, peçam para que Jesus mande alguém para confirmar para vocês tudo o que eu disse aqui. Ou vão atrás dos diários da Luísa Picarreta para ler o que eu acabei de narrar sobre ela, os outros livros também de Santa Gema Galgani também, que falam elementos interessantes também, da Mariana de Jesus, Torres, que é outra santa também, que também tem elementos legais sobre essa experiência com o demônio. Todas elas tiveram experiências com o demônio, e do próprio Padre Pio, que também apanhou do demônio também. Tudo essas pessoas, Santo Antão, todos esses elementos é importante a gente ouvir e fazer uma comparação, porque não muda muito o que acontece, E tem muito conteúdo que o Espírito Santo, no meio dessa procura que você faz, o Espírito Santo vem clarear, porque você nunca vai atrás de uma verdade e o que o Espírito Santo não está vendo que você está indo por amor a Ele, por querer ajudar os outros. Então, sempre quando eu vou atrás de uma verdade, o Espírito Santo sabe por que eu estou indo, que é para ajudar os outros. Eu nunca vou por mim. Às vezes eu vou querendo saber algo mais para mim, para me ajudar. Mas o Espírito Santo vê que na hora que eu acabei de ouvir, eu já partilho com as outras pessoas. Que a hora que eu acabei de aprender uma coisa, eu já partilho para as outras pessoas. Porque ele vê que eu sou uma ponte para alcançar outras pessoas. Então ele vem me usando muito por causa dessa visão que ele tem de mim. E que é o instantâneo. Aí muita gente pensa, meu Deus, mas ela nem confirma nada antes.
com Deus primeiro, com a igreja primeiro, aí a gente para e pensa. Se a gente já encontrou aquele material vindo da igreja, vindo de uma freira que foi, né, que já morreu e que esse conteúdo foi já foi visto por bispos, já foi lido por vários padres. Se você não acreditar em 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas que já viu esse material e divulgou na internet, colocou isso próprio na internet, já passou por várias opiniões. E a Igreja Católica é a maior das opiniões que a gente pode ter. Um padre numa homilia é uma coisa. Agora, o material que foi publicado, né, por uma casa religiosa, né, por um mosteiro, por uma congregação, por uma paróquia, por uma diocese, né, pela Igreja Católica, né, por um ofício, né, lá de Roma. Quantos homens que leram e confirmaram e endossaram aquilo ali? Se você não acreditar que é de Deus, e se o próprio Jesus, né, tem na palavra de Deus elementos que também endossam aquela realidade, por que ter dúvida daquilo? É por isso, gente, que eu sou desse jeito. Tá? Por isso que eu sou assim, por isso que eu sou uma pessoa que quando eu acho uma coisa eu já partilho, porque eu sei que aquilo ali já foi endossado pela nossa igreja. A nossa igreja é o maior veículo que pode endossar coisas de Deus que existe na face da terra. Um padre é um padre, quando ele fala lá na homilia, mas muitos padres são muitos padres. Não é mesmo? São muitos padres que estudaram em vários lugares diferentes, né, com várias mentalidades diferentes, confirmações diferentes que Deus utiliza. Então, tem muita coisa que a gente tem que aprender com o Espírito Santo. O Espírito Santo ensina, dá inteligência. A sabedoria que me faz unir todas essas informações é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus agindo dentro de mim, que faz eu ter todas essas realidades sendo reunidas, né, contabilizadas, né, e unidas para passar essa informação para vocês. Então, aí tem coisas que vocês ouviram. Nossa, eu tenho que ouvir isso de novo. Ó, Senhor, confirma para mim, manda uma pregação, manda uma mensagem que confirma isso que a Aline está falando, né? E aí não toma decisão nenhuma, não toma nada, nenhuma decisão. Quando você ouve alguma coisa minha, não toma decisão nenhuma. Só toma se você realmente já ouviu alguma coisa referente a isso. Porque tem coisas que vocês ouvem de mim, mas que vocês já ouviram, ó, várias vezes de outras pessoas, mas que não ligou, que não fez a ligação. Né, que não uniu os pontos. Agora, de repente, vocês ouvindo de mim, vocês ligam um ponto, é verdade, realmente, olha, é mesmo, tal. E aí, aos poucos, Deus vai também clareando a mente de vocês com mais conteúdos que vocês vão buscando. Porque muita coisa que acontece aqui, quando a gente ouve uma pregação de alguém, seja quem for, a gente, quando está na busca e quer aprender também a encontrar Deus, a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente entra no YouTube lá, pesquisa e coloca lá na palavra-chave no Google daquilo que você quer encontrar e você encontra, né? Você encontra um livro, encontra um material e assim vai, tem muitos e-books, né? Livros inteiros, né? De santos na internet que eu ouço. E confirmam muitas coisas do que eu aprendi e que eu continuo aprendendo com eles também. Então, assim, a gente vai crescendo na nossa fé. Então, o importante é não desistir e não ter preguiça. Porque se a gente ficar com vontade de dormir à noite muito, e olha que eu durmo bem, hein, porque eu tomo um remédio que me dá um sono terrível. Então, assim, tem dias que eu não tomo remédio para poder ter tempo de acordar e assistir um pouco de vídeo num sábado de manhã, que eu posso assistir, ou um domingo de manhã. Às vezes eu não durmo, eu não tomo remédio no sábado à noite para domingo eu já acordar umas 5 da manhã, umas 4 da manhã e pego e ponho no YouTube e fico, ó, até 9 da manhã do outro dia, né? Até a hora de ir na missa do outro dia. Então, é assim, e vou aproveitando os conteúdos, é assim que eu vivo a minha fé, né? E quando a gente está estudando, é oração, tá, gente? A gente pode ficar tranquilo que quando você está estudando ou lendo algum conteúdo espiritual, é oração. Não precisa parar, nossa, mas agora tem que rezar o rosário, mas ainda tem que fazer aquilo. Não precisa, pode rezar só 10 Ave Marias ou só o Terço da Misericórdia, que é mais rápido, né? E ofertar para Deus o estudo, que o estudo é oração. O estudo é uma forma de você encontrar as verdades de Deus. Então, você não está perdendo tempo, você está rezando ao mesmo tempo, porque você está ouvindo, trocando os seus pensamentos naquele momento pelos pensamentos de Deus. Amém? Eu espero que tenha ajudado esse diário que eu fiz agora, né? Para que vocês possam realmente vislumbrar todas essas realidades maravilhosas que a gente tem de conteúdos preciosíssimos para a gente crescer na fé. E desculpa novamente, né, pelas coisas que eu falei aí que são meio macabras aí, né? Não se percam nisso, né? Não fiquem chateados comigo por causa disso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.